Esta noite deu início à sexta jornada da Liga NOS. Escolhi o jogo Paços de Ferreira, que recebeu na Mata Real a equipa de José Couceiro, o Vitória de Setúbal. Vou analisar o Paços de Ferreira, a equipa de Vasco Seabra, que venceu por 1-0, margem mínima, mas que deu para encher o balão de oxigênio e também elevar os índices motivacionais desta equipa dos Castores. Porquê? Porque o Paços de Ferreira vai ter nos próximos 6 jogos 3 desafios muito importantes, que são contra os 3 grandes em Portugal. Vitória que serviu de rampa de lançamento para uma série mais positiva. Porquê? Porque o Paços estava mal na tabela classificativa e os objetivos dos Castores é lutar pelos lugares acima do meio da tabela. O Paços de Ferreira começou na baliza com Mário Felgueiras, lado direito Bruno Santos, lado esquerdo lateral Quinhonhas, dupla de centrais com Rui Correia e Miguel Vieira, 2 pivôs defensivos com Mateus e André Leão, uma linha de 3 médios, Pedrinho no corredor central, Welton mais à direita, Xavier mais à esquerda e na frente Luís Felipe. Vocês sabem que eu começo por falar nos comportamentos e princípios de jogo da equipa em questão do Paços de Ferreira, sempre naquela forma de começar de trás para a frente. O Paços tinha sempre uma tentativa de construir através da sua primeira fase. Quando os centrais abriam Miguel Vieira e Rui Correia, os laterais subiam um pouco nos seus corredores, mas não se projetavam em demasia, e depois aquela dupla de pivôs defensivos muito bem posicionados, e aqui há que dar os parabéns a Vasco Seabra, porque tanto André Leão como Mateus, em termos de posicionamento, estavam muito bem dentro de campo, mais no corredor central. Só que o Vitória de Setúbal pressionava muito alto, o que dificultava o processo de construção através de uma primeira fase. Depois, quando o jogo se soltava, quando o Vitória de Setúbal não conseguia roubar bola naquela zona de ação, o Vitória de Setúbal recuava e depois tínhamos outra fase em que o Paços de Ferreira conseguia desenvolver o seu futebol. Como é que isso acontecia? Era André Leão, sempre André Leão, que descia no seu corredor central e formava aquela famosa linha de 3, colocava-se entre os centrais Rui Correia e Miguel Vieira, e André Leão depois, através do corredor central, fazia um posicionamento para dar início à sua fase de construção. De reparar aqui é que Mateus ficava na sua posição original, no corredor central, no meio campo, e reparem que é Pedrinho que atuou à frente dos 2 pivôs defensivos. Era Pedrinho que descia para tentar receber bola, dar uma linha de passe. Depois o Paços de Ferreira, ainda no corredor central, era Pedrinho a chave deste jogo, não só para as transições ofensivas, sendo um ponto de referência, como também na organização ofensiva, não só em ataque posicionado ou então em contra-ataque. O Paços de Ferreira utilizou estas 3 vertentes e, neste caso, Pedrinho numa posição de entrelinhas, muito importante. O jogador que joga na posição de Pedrinho à frente dos pivôs defensivos, era muito importante Pedrinho receber a bola entre linhas e dar sequência ao ataque. Quando Pedrinho recebia a bola entre linhas, e eu aqui coloquei um exemplo de um retângulo a vermelho, reparem no posicionamento primeiro dos 2 pivôs defensivos, André Leão e Mateus, e depois à frente era o Welton, que dava mais à largura à direita da frente de ataque do Paços, e era Xavier que depois ocupava aquela posição da frente de ataque do Paços de Ferreira mais à esquerda. Portanto, o Paços funcionava com uma primeira fase ou com uma tentativa de primeira fase, dependendo do posicionamento do Vitória de Setúbal, e depois já na segunda fase, quando a bola passava para o meio campo do adversário, Pedrinho era uma peça fundamental nos deslocamentos, na procura do espaço, dando linha de passe, e era Pedrinho que depois iniciava a organização ofensiva.
Nos corredores laterais, Passos Ferreira não esteve bem tanto no corredor esquerdo como no corredor direito. Tanto Xavier como o Welton, mais à direita, não tiveram bola no decorrer da primeira parte. Aqui foi um erro a equipa de Passos Ferreira não se conseguir organizar nos corredores, tanto à esquerda como à direita, e vou já depois puxar alguns exemplos que quando a bola chegava aos corredores laterais, nem os jogadores se posicionava nos seus corredores laterais, nem tampouco Pedrinho depois desempenhava uma boa função, mas isso é somente a minha opinião como analista para o canal Joga Simples. Do lado esquerdo, Quinhonhas ainda conseguia dar alguma profundidade, mas reparei que Xavier nem jogava dentro, nem dava a largura que Quinhonhas necessitava para ter uma linha de passe. Reparem que Quinhonhas está no corredor mais à esquerda, está numa zona muito avançada, já no meio campo do Vitória de Setúbal, e depois Xavier nem dava a largura, nem jogava por dentro, no intuito de estar mais recuado para dar uma linha de passe. Há aqui um espaço a ser explorado, há uma falta de referência. Pedrinho chegava sempre atrasado aos lances quando a bola estava mais nos corredores laterais. Quando a bola estava no corredor central, Pedrinho sim conseguia ter bola, mas quando a bola invadia os corredores laterais, a falta de Pedrinho nesta referência. Depois vou dar mais um exemplo em que no corredor à esquerda, no outro lance da partida, Quinhonhas tem bola e o que é que acontece? Xavier está dentro, mas numa posição mais avançado, ou seja, prejudicava a verticalidade do lateral Quinhonhas, e eu até coloquei aqui umas setas para indicar o seu posicionamento. Na minha opinião, o Xavier tinha que estar aberto mais à esquerda, não só para dar uma linha de passe, como libertar o corredor a Pedrinho, e depois Pedrinho estava muito colado na frente de ataque com Luís Filipe. Na minha opinião, Pedrinho tinha que estar numa situação muito mais recuada para dar também uma linha de passe, para criar superioridade numérica no corredor central, e depois mais à frente, reparem que no outro lado da imagem, Luís Filipe também está muito longe do seu raio de ação. Portanto, Quinhonhas quando tinha bola, ou Bruno Santos do outro lado quando tinha bola, era raro a movimentação de Welton ajudar no processo com Bruno Santos, como no lado esquerdo Xavier também muita dificuldade na sua movimentação. Para quê? Para simplificar o portador da bola, que neste caso é Quinhonhas. Em alguns aspectos do jogo, Xavier ainda conseguia dar a largura, como do outro lado o Welton também conseguia dar a largura, mas eram raras exceções que os dois jogadores davam a largura para abrir a frente de ataque do Passos de Ferreira. Neste exemplo, Xavier já está a dar a largura, com Quinhonhas num processo mais recuado, sempre a dar-lhe uma cobertura, e depois reparem, mais uma vez, Pedrinho está muito colado a Luís Filipe. Na minha opinião, Pedrinho tinha que estar numa situação mais recuada naquele jogo entre linhas que eu já expliquei há minutos atrás, e o Setúbal, o Vitória de Setúbal, conseguia ter sempre superioridade numérica no meio campo. Reparem que há 4 jogadores do Vitória de Setúbal num espaço onde não há referências de jogadores do Passos de Ferreira. Pedrinho muito colado a Luís Filipe, e depois Xavier sim aqui na perfeição a dar a largura, com Quinhonhas num processo mais recuado. Neste exemplo quis também realçar que quando a bola chegava aos corredores laterais, tanto em Xavier como em Welton, ou então com as investidas de Quinhonhas ou Bruno Santos, o que é que acontecia? Pedrinho saía muito da sua posição, estando sempre desposicionado e à espera de um futebol mais direto, quando se colava ao ponta de lança Luís Filipe. Luís Filipe é um ponta de lança e eu gosto dele, é um ponta de lança que tem um porte físico invejável, é um ponta de lança que joga muito bem de costas para a baliza e tem alguma dinâmica na frente de ataque do Passos, que consegue desgastar a linha defensiva do adversário. Portanto, o Passos foi muito confuso através dos seus corredores laterais, ganhava alguma importância quando o jogo acontecia ou construía através do corredor central, onde Pedrinho aí sim, muito bem posicionado para dar sequência à organização ofensiva
da equipa de Vasco Seabra, mas depois o Paços corrigiu essa situação ao intervalo. Antes de falar dessa situação, queria também falar do Paços de Ferreira sem bola. É uma equipa que não pressiona alto, ou seja, 10 metros depois do meio campo para e depois vai fazer a basculação no sentido da bola, e quando o Paços recua, joga claramente numa estrutura de 4-4-2. Uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios, porque o Elton no lado direito e Xavier do lado esquerdo desciam através dos seus corredores laterais para formar a linha com Mateus e André Leão, os dois pivôs defensivos. Na frente, Pedrinho e Luís Filipe, lado a lado, eram os primeiros jogadores a defender da equipa do Paços de Ferreira. Por isso, o Paços sem bola defendia numa estrutura de 4-4-2 e então tentava sempre reduzir os blocos para que o Vitória de Setúbal não conseguisse jogar entre linhas. Vamos para intervalo. Paços de Ferreira 0-0, Paços teve 2 oportunidades de golo através do central Rui Correia e depois através de Luís Filipe. O Setúbal também foi incomodando um pouco a baliza de Mário Felgueiras, mas claramente as melhores oportunidades de golo pertenceram à equipa de Vasco Seabra. 0-0, na segunda parte Vasco Seabra vai corrigir aquilo que eu disse que estava menos bem na primeira parte, o problema dos corredores laterais, e o Paços depois melhorou muito, entrou muito bem no início do segundo tempo e aos 55 minutos, 10 minutos depois de começar o segundo tempo, faz o seu golo. É Luís Filipe que está de costas para a baliza, um lance em que eu gostei porque o avançado também tem que saber jogar de costas para a baliza, vai recepcionar a bola de peito, mas ao fazer um passe a bola vai bater em Nuno Pinto, se não estou em erro, e depois a bola vai sobrar para Pedrinho, que desfere um remate violento à baliza do Vitória de Setúbal, fazendo o 1-0. Depois, aos 68 minutos, o que é que acontece? Vai sair o Elton, muito cansado, desgastado, e vai entrar Diego Medeiros. Eu trago um exemplo do lado esquerdo, não trouxe, trago um exemplo do lado direito, não trouxe do lado esquerdo, não consegui apanhar imagens que vocês vissem com mais clarividência, e então trouxe uma imagem do lado direito. Não é porque o Elton não fez aquilo que deveria ter feito na primeira parte, mas é o caso de Diego Medeiros, que veio corrigir esse posicionamento e essa dinâmica. Vejam esta imagem em que Bruno Santos faz um passe para Pedrinho. Pedrinho está muito bem situado no corredor central, a bola vem da direita, e reparem neste triângulo, que era assim que o Paços deveria funcionar. Mais atrás, antes da linha do meio campo, estão os dois pivôs defensivos, muito bem posicionados, André Leão e Mateus. Pedrinho mais à frente no corredor central, a bola, repito, vem da direita, e depois Diego Medeiros já dava a largura à frente de ataque do Paços de Ferreira. Já não havia confusão, Vasco Seabra corrigiu este pormenor dos corredores na segunda parte. Luís Filipe já está no enfiamento da área, perto do central Pinto do Vitória de Setúbal, e reparem que o extremo ou médio ala do corredor contrário à bola vai fletir para dentro, neste caso é Xavier. Aqui está uma boa imagem de uma equipa muito bem posicionada. Aqui a única correção que deveria fazer, na minha opinião, era subir mais as linhas. A linha defensiva está muito no meio campo do Paços de Ferreira, era subir as linhas. Para quê? Para encurtar o espaço entre blocos. Aos 79 minutos vai sair Xavier e entra Vasco Rocha. Aqui tivemos algumas alterações no que diz respeito ao posicionamento. Xavier, que estava na esquerda, o que é que aconteceu? Pedrinho, que estava no meio, vai para a esquerda, e Vasco Rocha vai fazer aquela posição no meio campo onde Pedrinho estava a atuar. Vasco Rocha também é um jogador bom tecnicamente, veio refrescar aquele corredor central, e Pedrinho passou para a posição onde estava a atuar Xavier.
Aos 87 minutos sai Luís Filipe, o avançado, e vai entrar também outro avançado, Bruno Moreira, troca por troca. Depois do Passos ter feito o golo, o Setúbal teve uma boa parte, um bom momento de jogo, teve ali quase a marcar o seu golo. Há um lance muito polémico que as câmaras da Sport TV dá para verificar que a bola entrou. As câmaras da Sport TV, na minha opinião, a bola entrou, mas o VAR, o vídeo-árbitro, na cidade do futebol, eles têm câmaras que não são as mesmas da Sport TV e eles lá verificaram que a bola não ultrapassou na totalidade. No meu entender, a bola entrou porque só vi a câmara da Sport TV. Do outro lado, o vídeo-árbitro, a pessoa que está na cidade de futebol, lá decidiu que a bola não passou a totalidade da linha de baliza. Depois o Setúbal teve muito em cima do Passos de Ferreira, mas depois nos minutos finais, por volta dos 10, 12 minutos finais, o Passos de Ferreira conseguiu equilibrar e o jogo chega ao final por 1-0. A equipa do Vasco Seabra vence a partida, foi um balão de oxigênio e levou os índices motivacionais para o que aí vem. E o Passos vence por 1-0, margem mínima, com o Vitória de Setúbal, com muitas queixas, mas o que conta são os 3 pontos. E Passos de Ferreira, pela vitória, está de parabéns. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, mais uma análise a uma equipa da Liga NOS no canal Joga Simples. E espero pelo vosso feedback, é aquilo que vos peço. Na zona de comentários, comentem à vontade o que é que vocês acharam do jogo, o que é que vocês acharam da minha análise. E não se esqueçam do like. O likezinho é muito importante para vocês apoiarem o canal Joga Simples. Quem não é inscrito, quem quer acompanhar futebol português, aqui em baixo, acho que é do lado esquerdo, tem um botão vermelho que diz subscrever. Subscrevam o canal Joga Simples para futebol português, futebol brasileiro. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.